O melhor local para a base é este aqui, porque está num local limpo e não terá interferências. Esse local não tem mata ciliar que vai atrapalhar o funcionamento da base. O que nós vamos fazer agora? Depois de escolher o local, vocês viram que é um local limpo e bom. Nós vamos agora gravar iniciando primeiro pela altura da base. Então o Daniel vai mostrar pra gente como que vocês vão medir a altura da base. Qual a diferença entre a base inclinada, vertical e como que nós vamos anotar essa base. Quando vocês forem para o campo, vocês podem usar uma prancheta ou um caderno. A gente prefere o caderno porque a gente guarda o caderno e cada cliente tem um caderno. Então, no caso aqui, nós vamos anotar a altura da base e se ela foi medida vertical ou inclinada. E o Daniel vai explicar para vocês. No caso do nosso receptor base, a gente sempre vai estar medindo a altura inclinada, pelo fato da gente estar com o equipamento em cima de um tripé e ser difícil a gente medir a altura na vertical. Para isso vem uma chapinha junto com o equipamento, uma chapa de medição de altura, e quando a gente instala o equipamento a gente coloca ela logo abaixo do equipamento. Para a gente fazer a medida então, a gente vai pegar a trena, colocar em cima do nosso marco e fazer a leitura aqui na chapinha metálica. Então no nosso caso aqui a base está com 1,295 metros. Nesse caso inclinada, porque a gente está utilizando um tripé na base. Se estivesse utilizando um bastão, aí seria a altura vertical. Então se vocês repararem, quando a gente está medindo a altura aqui, a trena fica um pouquinho inclinada. É por isso que a gente utiliza o método de inclinada quando a gente está utilizando o tripé. Depois de instalada a base, a gente vai dar sequência na configuração do nosso receptor base e depois do nosso receptor cover para a gente começar a trabalhar. Então, aqui na coletora, eu vou primeiramente criar uma obra para a gente poder salvar os dados que a gente vai fazer a coleta. Então aqui eu vou acessar a aba Trabalho e vou clicar em Novo Trabalho. E aí a gente vai dar um nome aqui para esse projeto que a gente está fazendo. No caso aqui a gente está na fazenda Aroeiras. Vou confirmar aqui o nome e vou avançar. Aqui ele vai perguntar qual é o modelo do equipamento que a gente está utilizando, que a gente vai configurar. Então aqui já está selecionado que o nosso modelo é o Hyper-VR. Então eu vou avançar mais uma vez. E ele vai pedir para a gente agora definir a projeção e o datum que a gente vai estar utilizando nesse projeto. No nosso caso aqui, a nossa região está no fuso 22 Sul. E aí isso vai depender de local para local que você está realizando o seu projeto. No nosso caso, 22 Sul. E o datum que a gente trabalha no Brasil é o Sirgas 2000. Então eu vou selecionar ele aqui também na minha lista. Feito isso, eu vou avançar. A gente vai ter algumas configurações de unidades que eu não preciso alterar. E eu já vou confirmar para a gente finalizar a criação do projeto. Aí, Daniel, e no caso, se a pessoa não tivesse a coletora, como que ela estaria fazendo? Anotando tudo manual? Isso aí, se a gente não tivesse coletora, a gente poderia trabalhar com o método pós-processado com equipamento. Só que nesse caso a gente não conseguiria anotar os nomes dos pontos aqui. Então a gente poderia utilizar um caderno, uma prancheta, para fazer a anotação dos nomes dos pontos, os horários de coleta e a altura da antena. Então, pessoal, no caso, ele vai anotar o nome dos pontos lá e eu vou anotar aqui na caderneta para depois mostrar para vocês como que eu anotei. Após fazer a conexão com o equipamento, a gente vai fazer a configuração agora da nossa base. Para isso a gente vai clicar em Config. E dentro de Config a gente vai ter a opção Iniciar Base. Aqui em Iniciar Base, ele vai perguntar primeiramente para a gente o nome daquele ponto. O nome do nosso marco onde a nossa base está estacionada. Então no caso aqui eu vou dar o nome de M001, que é o nosso marco 1. E aí eu posso colocar aqui também uma descrição para aquele ponto. Então, por exemplo, eu posso colocar o marco. Agora a gente vai fazer a inserção da altura da antena, que a gente anotou no momento anterior. 1.295. Inserir a altura da antena e agora a gente precisa informar se essa altura é uma altura inclinada ou vertical. Então a gente vai clicar aqui em cima do receptor e vai ter aqui as opções vertical ou diagonal. Então eu vou selecionar diagonal. Inserida a altura da antena, a gente precisa agora definir a coordenada desse ponto.
Existem duas maneiras da gente definir essa coordenada. A primeira é quando eu já tenho a coordenada desse ponto conhecida. Eu já vim aqui na propriedade, fiz um levantamento anterior e estou dando continuidade ao levantamento num dia posterior. E já realizei o processamento desse ponto. Nesse caso, eu já teria a coordenada processada e poderia estar digitando ela aqui nas caixinhas X, Y e altitude. No nosso caso, a gente está fazendo o primeiro trabalho, então a gente vai precisar iniciar a base do RTK com uma coordenada navegada, que a gente vai coletar ela neste momento. Para fazer essa coleta, a gente vai clicar então neste botão. Pode perceber que ele está fazendo uma coleta e aí fica a critério da pessoa que está operando o equipamento, de ficar 30 segundos, 1 minuto de coleta. Geralmente 30 segundos é o suficiente, porque depois a gente vai fazer a correção com o dado bruto que a base vai fazer a gravação. Então eu já vou encerrar aqui a coleta. Então ele coletou aqui uma coordenada arbitrária para a gente. E o próximo passo é a gente iniciar o rádio do RTK. Então eu vou clicar aqui no M no canto superior esquerdo e vou clicar na opção Config Rádio. E aí, Daniel, se ele não tivesse coletor, ele estaria fazendo isso tudo depois, quando ele fosse processar, ou aqui mesmo em campo? No método sem coletora, só com pós-processado, aí ele não precisaria fazer esse passo a passo aqui de coleta dessa coordenada e nem a configuração do rádio que a gente vai fazer agora. Então ele só iniciaria lá com os 3 cliques no botão e poderia já ir com o rover fazer o resto do levantamento. No nosso caso aqui, a gente está fazendo essa configuração que a gente vai trabalhar nos dois métodos, no método da RTK e no método de pós-processado, ao mesmo tempo. Então, quando a gente entra na opção de Config Rádio, ele vai perguntar para a gente o canal que a gente quer utilizar. Então, no caso aqui, eu vou utilizar o canal 470, modulação 4FSK e o protocolo PDL. E aí eu vou dar um iniciar. Ele vai iniciar o rádio e vai começar a enviar as correções. É importante, quando a gente está trabalhando no método RTK e até no pós-processado, que a gente sempre observe os LEDs no painel do equipamento. Esses LEDs vão mudar do modelo de equipamento que você estiver utilizando. No caso do Hyper-VR, ele tem alguns LEDs aqui na parte frontal do equipamento, tanto na base quanto no rover. Então sempre que a gente faz a configuração do rádio e começa a iniciar a gravação de dados brutos, a gente precisa sempre estar olhando nesses LEDs se a gravação e o rádio foi iniciado mesmo. Aqui na coletora a gente já fez a iniciação do rádio, a gente vai voltar na tela anterior e agora a gente vai simplesmente iniciar a base aqui neste botão. Após configurarmos o rádio, a gente vai então iniciar a base. Então eu vou clicar em iniciar base e ele vai abrir uma nova janela para a gente renomear o arquivo bruto daquele ponto, caso eu queira. Geralmente o equipamento coloca um nome padrão, como por exemplo a data do dia e o horário que a gente está iniciando o arquivo. E aí fica a gosto do operador mudar ou não este arquivo. No caso aqui eu vou deixar com esse nome mesmo, com a data e com o horário. Então eu vou confirmar e ele vai dar aqui a mensagem que a base foi iniciada com sucesso. Agora eu posso fechar. Agora o nosso receptor base está enviando correção rádio para RTK e está gravando os dados brutos para a gente fazer o pós-processamento e fazer a correção desses pontos depois no software de escritório.